Nesse vídeo você vai ver 7 mudanças que a série Pokémon precisa fazer, que são extremamente urgentes, e a quinta é a principal de todas e a mais importante. Vamos lá. Fala galera, eu sou o Bakamati e ano que vem Pokémon fará 30 anos. É uma das principais franquias que existem no mundo e é uma das minhas favoritas. E eu, como muita gente, sempre criticou a questão da Game Freak e da série Pokémon por ser uma franquia mais lucrativa do mundo e assim mesmo ter sérios problemas ao decorrer de toda a sua jornada. E aqui eu preferi fazer agora um vídeo finalmente sobre as 7 mudanças que a série Pokémon precisa ter, que seriam excelentes se estivesse no próximo jogo, que inclusive vai lançar nesse ano, e principalmente na 10ª geração. E eu tive uma principal ideia de fazer esse vídeo, porque em junho acabou tendo, no início do mês, a E3 no caso, né? E lá na E3 nós tivemos um jogo da Game Freak, né? De Pokémon, todo mundo ficou chocado assim, meu Deus, a Game Freak sabe fazer jogo, AAA, não sei o que, e tudo mais. E a Game Freak, ela, na verdade, é uma publisher que lança jogos, só que sempre os jogos que ela sempre lançou, tirando o Pokémon, que lançou para outros videogames, sempre foi uma porcaria. Não sei se é, sempre foi uma porcaria. E esse jogo parece estar mais interessante. Só sabemos se ele será bom ou não. Quando ele finalmente lançar, já dá pra ver que tem alguns probleminha, mas assim, ele é interessante. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você gostou dessa ideia. A primeira mudança é uma mudança bem simples, é algo que na verdade aqui para o Brasil, eu acho que todo youtuber brasileiro de Pokémon já falou, e eu vou falar aqui rapidamente, que é ter legendas em português. Não existe nenhuma desculpa para a Game Freak não lançar legendas em português de Pokémon, porque a Nintendo, ela lança em seus jogos, inclusive lançou aí para Zelda, e Zelda tem muito mais linhas de texto que Pokémon, e muito mais complexo o diálogo que Pokémon, e além disso, os jogos de Pokémon da franquia não principal que lançaram aí para celular e por outras empresas também tem legenda em português, e o jogo da Game Freak que vai lançar ano que vem vai ter legenda em português. Então a Game Freak ela sim pode fazer legenda em português, a Nintendo também tem capacidade de lançar, e elas não lançam porque não querem, ou porque talvez a Pokémon Company acabe impedindo. Mas outros jogos de Pokémon tem legenda em português, esse aqui é a parada. E os caras vão me anunciando em espanhol latino. E já tem espanhol, né? Eu tenho vontade de mandar pra qualquer lugar, né? Mas é isso aí, né? Uma revolta aí, legenda em português precisamos. Agora uma outra que essa é bem mais complexa, e já sabemos que não terá nesse próximo jogo. E provavelmente, ao que tudo indica, não terá também no próximo jogo da 10ª geração, porque pelos vazamentos que eu já fiz no vídeo sobre os vazamentos, ele basicamente é a questão da mudança da engine. A mudança da engine. Porque qual que é o problema? A engine de Pokémon, ela é horrorosa. Horrível. Porque ela tem vários problemas que pode gerar vários bugs por causa também da incompetência da Game Freak, que a gente acabou vendo isso em Pokémon Scarlet e Violet. Mas ela também tem sérios problemas com desempenho, que pode ser sim feito melhorias não apenas na engine, mas na forma mesmo da criação do Pokémon do jogo para melhorar o desempenho, mas a engine atrapalha também no desempenho e principalmente na questão de gráficos. Essa engine ela é extremamente capada. Ela parece ser tipo, vamos supor, hoje estamos no Unreal 5, é como se essa engine fosse tipo na época do Unreal 3, sabe? Tipo os anos 2000 o negócio. Então a engine precisa ser trocada para resolver problemas crônicos que a série Pokémon tem, para resolver problemas de textura, de polígono, para resolver problemas de bug, desempenho. No mínimo, ela teria que atualizar, né? Por exemplo, os jogos da Bethesda, tanto no Elder Scrolls, que eu amo, quanto também na série Fallout, sempre teve muitos problemas com bug e até um desempenho, principalmente quando lançou no PS3, né? E esses problemas que eram recorrentes nas séries dos jogos da Bethesda, um dos principais motivos era por causa da engine, porque a engine era extremamente complicada de ser feita. Mesma coisa que Fable. O Fable, que vai ser lançado na Microsoft, está sendo feito pela empresa que faz Forza, que está sendo problemas aí, desenvolvimento isso é adiado e nunca lança, é porque eles estão usando a engine de Forza, que é um jogo de corrida. O que jogo de corrida tem a ver com fantasia, RPG? Precisa de uma mudança de engine, ou no mínimo, uma atualização para melhorar. E como eu já estava falando de gráficos, eu vou falar, obviamente, de gráficos. Gráficos de Pokémon tem que ser melhorados, né? A gente sabe muito bem que se a gente for olhar os jogos de Pokémon, nunca foi uma série com gráficos maravilhosos, nunca. Mas eles sempre foram aceitáveis ou medianos, ou um pouquinho assim, ok.
Só que a gente já viu que a Game Freak ela tem capacidade de fazer jogos com gráficos melhores. No Pokémon Black White, tanto 1 quanto 2, nós vemos gráficos muito bonitos. Em Pokémon XY, nós também vemos gráficos bonitos também em Omega Ruby, Alpha Sapphire e em outros jogos de Pokémon. E, inclusive, nesse novo jogo que a Game Freak vai lançar muito provavelmente ano que vem, nós também conseguimos ver que ela consegue fazer jogos até com gráficos decentes. E se a gente analisar na história do Nintendo Switch 1, que a partir do 3D o Pokémon piorou a questão gráfica, mas principalmente no Switch 1, se a gente for ver quais são os jogos bonitos, quais são os jogos feios, basicamente todos os jogos feios de Pokémon são 3D e feita pela Game Freak. Porque os 3 jogos mais bonitos que a série Pokémon tem no Nintendo Switch 1 é Let's Go, nós temos o New Snap e nós temos o Shiny Pearl e Bronze Diamond. E esses 3 têm coisa em comum. Primeiramente, ambos os 3 não são os principais lançamentos de Pokémon. A outra coisa que nós temos principal é que todos são remakes. E a outra coisa interessante é que todos eles, tirando o Let's Go, não foram feitos pela Game Freak. O New Snap foi pela Bandai, enquanto o Bronze Diamond Shiny Pearl foi criado por uma empresa que criou também Pokémon Home. E se tu for ver, todos eles são 2D, né? Ou, tipo, pelo menos não seguem a linha de tipo de design que nós temos no nosso Pokémon. E o Sword Shield, ele é feio, principalmente animações, principalmente o ambiente, as árvores, os Pokémon voadores e tudo mais. E Scarlet Violet também é bastante feio. E nós notamos que o ambiente ele é realista, mas os Pokémon parecem ser plástico. E o Legends Arceus é o mais feio de todos. Nossa, aqui, o maior defeito do Legends Arceus é que é o gráfico e é horroroso. E assim, isso é muito por causa da engine e do jeito que eles querem fazer. A textura é feia. Os Pokémon parecem de plástico. Esse negócio de tu faz o bagulho de um ambiente realista e os Pokémon não serem realistas, porque se os Pokémon fossem realistas, são um negócio horrível. Parece que não tem coerência, sabe? A questão de contraste não é muito bem feita, essas paradas. Então eles deveriam mudar o estilo gráfico. Eles poderiam fazer em shell shaders, estilo anime, que seria muito melhor e faria sentido para a série Pokémon. Como, por exemplo, temos jogos do Dragon Ball ou outros jogos de anime que foram lançados que tem gráficos bem mais bonitos. Ou simplesmente fazer o estilo como era antigo. E isso, tipo, Let's Go, cara. O Pokémon Let's Go é lindo. Provavelmente é o mais bonito de todos os Pokémon Switch. Eu sei que tem gente que não ia gostar, que ia falar que é um retrocesso. Mas tinha que ser um desses dois. Eles deveriam mudar a situação gráfica e o design de Pokémon. Poderiam trazer daqui a pouco, fazer um 3D com o Mario XY no Omega Ruby, ou até mesmo na época de Sun e Moon, mas eles têm que mudar, porque, cara, tá feio. Tem que ter coerência visual, Agora, outra parada, que na minha opinião é a coisa mais importante de mudanças, é o melhoramento do mundo aberto, mas não só do mundo aberto, mas a imersão em si, que é o quê? A tendência era Pokémon virar mundo aberto e vai continuar sendo mundo aberto, mas o mundo aberto tem que ser mais imersivo. E como fazer isso? Primeiramente, trazer novamente os locais internos, para você poder entrar nos locais, nas casas, nas cidades, ali nos hotéis e tudo mais, em que isso seria muito interessante, porque também isso não sobrecarrega o mundo aberto. E outros motivos também para criar essa imersão muito mais interessante, é criar interações, a parte de exploração muito mais viva. Como, por exemplo, criar vários tipos de side quests, criar diálogos exclusivos para personagens dependendo do jeito que tu interage com eles, no momento que tu interage com eles, criar uma vida no mundo. Porque um Pokémon, a vida dele parece que não tem vida. Deveria ser sempre Pokémons diferentes nas rotas, tanto de dia quanto de noite, ou até mesmo mudança de estação. Deveria ter mudança nas cidades, por exemplo, tem personagens que tu vê andando. E daí tu segue ele andando, ele tá fazendo coisas, como se tivesse uma vida própria. E ele aparece de dia, daí de noite ele vai pra dentro de casa e não aparece mais. E aparecem outras pessoas de noite exclusiva. Comércios só abrem de noite, outros comércios só abrem de manhã. Pra deixar realmente a coisa mais viva. Deveria ter side quests que, dependendo da situação, tu ganha um item. Dependendo das tuas escolhas. Ou até liberar um lugar novo. Daqui a pouco tu faz amizade com algum treinador. E daí, no momento, ele acaba te ajudando em alguma situação. Virando, tipo... Tu poderia ter uma batalha normal, só que tu tem uma batalha em dupla com ele. Ou daqui a pouco tu desbloqueia batalha com personagens que só batalharia se eles ficassem bravos contigo. É tipo uma batalha opcional, sabe? Poderia ter side quest com algum Pokémon, que daqui a pouco tu tem que pegar um Pokémon, liberar um caminho, daí tu tem que, tipo, por exemplo, levar ele até um lugar pra fazer um ritual, daqui a pouco conseguir algum item pra ele... uma pedra pra ele evoluir, daí por causa dessa evolução acaba conseguindo liberar esse novo local por algum motivo. Essas coisas que poderiam ter, essas interações, essa vida nesse mundo, essas side quests, cria uma imersão incrível. A outra coisa, que isso provavelmente já aconteceu, que é a separação do competitivo com a série principal. Isso muito provavelmente já aconteceu por causa do Pokémon Champions, que vai lançar em breve, né? Vai lançar entre dezembro e fevereiro, porque o competitivo, ele na verdade atrapalha muito a série Pokémon.
por causa do competitivo, o Pokémon tem que tentar fazer balanceamento. Outra coisa é que ele tem que ficar fazendo mudanças entre os Pokémon. E um dos motivos é as mecânicas. Essas mudanças das mecânicas, de trazer Pokémon de volta ou não, com tais habilidades, trazer a Mega Evolução ou não, todos esses negócios é por causa do competitivo, também na National Dex e tudo mais. Se tu bota, tipo, realmente, se o Shapons for o competitivo e só ficar lá, a Game Freak não precisa se importar com a National Dex, ela não precisa se preocupar mais com o balanceamento, ela pode deixar os Pokémon quebrados, ela pode trazer novos tipos de Pokémon, que é um dos motivos de ela também não ficar trazendo novos tipos. Ela pode trazer a Mega Evolução de volta, ela pode trazer outras mecânicas, ela pode trazer mecânicas de volta e meter um monte de mecânica no mesmo jogo. Ela pode, tipo, ficar livre em fazer qualquer bagulho louco. E eu aqui, eu quero que seja loucura. Então, some daqui, tipo, some daqui, meu. Não quero saber. E a última mudança é mudança do estúdio. Exatamente. Uma das melhores coisas que poderia acontecer com a série Pokémon é a Game Freak não fazer mais jogo de Pokémon. Porque ela já demonstrou que outras empresas, ao decorrer do tempo, inclusive teve até no GameCube, lá no Pokémon Coliseu, de que Pokémon, outras empresas terceirizadas que fazem Pokémon conseguem fazer Pokémon melhor que a Game Freak, porque a Game Freak é um estúdio péssimo e extremamente competente. Porque, como eu disse antes, todos os jogos, além de Pokémon, foram tudo uma porcaria. E grande chance desse novo jogo que lançar provavelmente ano que vem vai também ser uma porcaria. E a Game Freak ela é um estúdio pequeno, tem entre 200 a 300 pessoas. Isso é mais ou menos próximo da Naughty Dog. A Naughty Dog tem 300, 500. A Rockstar tem ou 10 vezes, na verdade, mais que a Game Freak. E a Ubisoft tem tipo 10 mil, né? Então, tipo, quantidade não quer dizer qualidade. Mas realmente ela deveria aumentar, na minha opinião. Se não tivesse essa mudança de estúdio, que provavelmente nunca vai acontecer, mas se fosse, teria alguns estúdios aí que seriam muito mais interessantes, né? Tem a Bandai, que parece ser muito melhor. Eu acredito que outras empresas conseguiriam fazer melhor, japonesas, isso aí. Ou até a Nintendo. A Nintendo poderia comprar a Game Freak e fazer seu próprio estúdio e ela fazer os jogos que com certeza seriam melhores. Mas se não tivesse mudança de estúdio e tivesse a Game Freak, ela deveria contratar mais pessoas e principalmente trocar o pessoal do topo e conseguir pessoas de maior qualidade. Eu acho que deveria sim a Game Freak ter um estúdio de 500, né? Que assim ela conseguiria fazer melhores coisas. E não apenas isso, ela deveria mudar a metodologia do lançamento dos jogos. Ela deveria lançar não entre 2 anos e meio e 3 anos, mas sim 4 anos. E se ela tivesse 500, né, pra fazer todos os bagulhos, 4 anos ela conseguiria fazer um jogo maior ainda. Se ela tivesse 500 pessoas e fosse nos 2 anos e meio a 3 anos, ela já conseguiria fazer coisa maior e fazer mais mudanças significativas e melhorar o jogo. Mas se ela conseguisse ter 500, né, e 4 anos de desenvolvimento, nossa! Daí realmente teria várias mudanças interessantes na série Pokémon, podendo conseguir fazer as outras 6 mudanças que eu disse. Porque um dos problemas da mudança de não ter essas mudanças é que a incompetência da Game Freak, que ela é um estúdio ruim, a questão de ter poucas pessoas e a questão de ela ter que sempre lançar um jogo em curto período de tempo. Sabemos que a 10ª geração de Pokémon vai ser 4 anos, então vai ser a primeira a conseguir fazer isso. Então vamos ver se em 4 anos ela consegue realmente fazer mudanças significativas e boas. Porque se em 4 anos ela não consegue, tem que contratar mais gente e mudar a metodologia total. Se inscreve no canal e comenta aí qual é a mudança que tu mais quer que a série Pokémon tenha